Bem-vindos ao canal PC de Física e hoje vamos falar sobre Einstein e a simultaneidade. Mas antes de iniciar esse tema, vamos recapitular o que vimos nos dois vídeos anteriores dessa nossa série sobre a teoria da relatividade. E lembrando, né, que um dos temas de discussão central no contexto da física ali do final do século XIX estava relacionado com questões sobre ondas de luz que se propagavam, assim denominado éter. E vários esforços para detectar o movimento da Terra através desse éter, né, suposto éter, estavam sendo elaborados nessa época, né, ali, final do século XIX. Então foi assim que em 1881 Albert Michelson criou um aparelho chamado de interferômetro de luz, a fim de justamente detectar o tal éter, né? O éter luminífero. Mas só que ele acabou não conseguindo, né? Pois o resultado de tal experimento foi nulo. Mas aí depois, o mesmo Albert Michelson, junto com Edward Morley, bolaram um interferômetro ainda maior, né? Se não me engano era da ordem ali, o braço desse interferômetro era da ordem de 11 metros de comprimento. Mas mais uma vez, né, eles tentaram medir mudanças na velocidade relativa da luz, né? Dependendo se ela se movia diretamente em direção a esse vento de éter, né, ou perpendicular a ele. Para saber mais detalhes sobre esse experimento, dá uma olhada no vídeo 1 da série sobre relatividade que apareceu no card que está aqui em cima, tá? Que aí você vai entender melhor. Mas só para resumir aqui, a conclusão dos resultados dos dois experimentos, né, foi nulo, né? Ou seja, nenhum vento de éter tenha sido detectado. O que permaneceu como um grande mistério para os físicos da época e, em particular, uma grande decepção durante toda a vida do Michelson, né, que viria a falecer em 1931, né, quase 50 anos depois, né, do primeiro experimento. E ele repetiria esse experimento ainda várias outras vezes, né, a fim de detectar, né, ter um resultado positivo para a existência de tal éter. Sendo que a última delas, se não me engano, foi em 1929 ainda. Enfim, ao que parece, o Michelson faleceu achando que de fato tinha falhado, né, na sua missão de detectar tal meio, né, de detectar o éter. Inclusive ele, né, o Michelson, viria a ganhar o Prêmio Nobel de Física de 1907 exatamente pela invenção do interferômetro, né? E não por ter provado que o éter existe ou não, né? Porque isso era um tema ainda meio obscuro, mesmo depois dos experimentos. Fato é que a ideia do éter, né, estava muito enraizada na mente dos físicos do século XIX. E um exemplo disso foi no caso, né, do grande físico matemático da época, o Hendrik Lorentz. Lorentz e outros, né, da época tentavam explicar o resultado negativo de Michelson-Morley considerando, né, que deveria existir uma força devido a esse éter, né, que atuava no movimento do interferômetro. Então essa força seria exercida exatamente pelo éter, pois esse, né, segundo a hipótese da época, nos modelos mais aceitos da época, seria um meio físico e elástico. Então, sendo assim, o efeito que o éter causaria no braço do interferômetro é de uma contração do comprimento no sentido do movimento do mesmo, né, do movimento do interferômetro através desse éter. E como isso não tinha sido considerado no experimento de Michelson-Morley, então isso explicaria então um resultado negativo. Ou seja, Lorentz, né, além dos outros da época, eles usavam uma ideia da dinâmica, né, ou seja, do estudo das forças para explicar a cinemática, né, que está relacionada ao movimento dos objetos. Inclusive o próprio Lorentz
conseguiu mostrar matematicamente a forma de como esses corpos se comprimiam devido a essa possível interação com o éter, né? E ele conseguiu mostrar isso utilizando um conjunto de equações, né, que hoje são conhecidas como as transformações de Lorentz, que ele apresentou em diferentes formas em diversos artigos ali no final do século XIX e início do século XX. Sendo que a forma que aparece aqui do lado é a que conhecemos hoje, que aparece nos livros textos modernos. E foi apresentado em um artigo do Lorentz de 1904. Bem, no card que apareceu aqui em cima, tem um vídeo sobre Lorentz e a contração dos corpos em movimento, onde eu dou bem mais detalhes sobre esse assunto, tá? Só que ainda em 1898, isso eu não comentei nesse vídeo anterior, né, do card que apareceu, surge um artigo, né, é publicado um artigo do então filósofo, físico, matemático francês chamado Henri Poincaré. Dentre outras coisas, nesse artigo, né, o autor, né, o Poincaré, ele afirma que, basicamente, que nós, seres humanos, não temos uma intuição direta da igualdade entre dois intervalos de tempo. Né? As pessoas, né, segundo ele, que pensam que possuem essa intuição, na verdade seriam vítimas de uma ilusão. Tá? Além disso, ele também nesse artigo, né, questiona a noção de espaço e tempo absolutos que existia lá na física newtoniana. E só para mencionar, né, Poincaré publicou esse artigo numa revista de filosofia que versava ali sobre metafísica, moralidade, e ele ainda falou nesse artigo ainda da dificuldade de separar os problemas relativos à simultaneidade do problema da mensuração do tempo. Sendo assim, um elemento novo que o Poincaré traz para a discussão ainda no final do século XIX foi essa questão do significado objetivo do termo simultaneidade. Só que nesse artigo em particular, Poincaré não menciona nenhum problema, pelo menos não diretamente, relacionado à eletrodinâmica ou ao éter, que no fim das contas era o tema quente, digamos assim, né, o tema da moda, e que motivava a maioria dessas discussões, né, nesse período. Foi só num congresso em Paris, em 1900, que Poincaré viria questionar ali pela primeira vez, né, embora sem muita convicção, a existência do éter. No seu discurso nesse congresso, ele afirma, por exemplo, abre aspas, né, sabemos de onde provém nossa crença no éter. Quando a luz viaja para nós a partir de uma estrela distante, já não está na estrela, mas não está ainda na Terra. Tem que estar em alguma parte sustentada, por assim dizer, em algum suporte material. E nesse discurso, né, ele ainda comenta que a teoria de Lorentz para o éter é a mais satisfatória de todas. Porém, a partir de 1904, ele, Poincaré, né, passaria a criticar com mais veemência tais ideias, incluindo a própria teoria de Lorentz, que para ele, né, continha várias hipóteses ad hoc, né, hipótese em cima de hipótese, em cima de hipótese e assim por diante. Sendo assim, em um congresso na cidade de São Luís, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, ele viria a questionar o éter ao fazer a pergunta de como seriam dispostas as moléculas de tal meio, né? Do que elas eram feitas, de que era feito esse éter. Por exemplo, tais moléculas de éter se repeliam ou se atraíam mutuamente, né? Era uma questão. Além disso, nas conclusões desse discurso, né, de São Luís, Poincaré menciona que a velocidade da luz poderia vir a ser um limite de velocidade inultrapassável, né, intransponível, e que talvez uma nova mecânica deveria ser construída a partir desse princípio.
Isso tudo em 1904. Ou seja, para aqueles que conhecem relatividade, Poincaré estava quase lá. Agora sim chegamos ao ano de 1905. Mas para poder entender melhor o que aconteceu nesse ano, tão importante para a história da ciência, temos que voltar no tempo para falar do que aconteceu em 1879. É nesse ano que nasce um dos personagens principais na história da ciência, né? Que é ele mesmo, né? Albert Einstein. Ele nasceu na cidade de Ulm, que era uma pequena cidade rural no sul da Alemanha. E quando tinha apenas 1 ano de idade, né, os negócios do seu pai, Hermann, né, Hermann Einstein, que por acaso tinha uma loja de materiais elétricos, né, na época, essa loja faliu e a família teve que mudar para a cidade de Munique, ainda na Alemanha. Eles mudaram para a casa do irmão de Hermann, Jacob Einstein. E os dois juntos montaram uma pequena indústria ali de produtos eletroquímicos. Bem, em algum outro vídeo eu vou falar mais sobre a vida do jovem Einstein, ok? Mas para hoje o importante de toda essa informação é que Einstein, desde cedo, se interessava por problemas eletromagnéticos. Afinal de contas, essa época, né, foi bastante empolgante, né, para se questionar e trabalhar com coisas relacionadas a esse tema. Só para contextualizar aqui um pouco, as equações de Maxwell tinham sido apresentadas alguns anos antes ali do nascimento de Einstein, mais ou menos ali uns 15 anos antes. E com essa teoria, né, e o desenvolvimento de experimentos relacionados a fenômenos eletromagnéticos, as cidades europeias, né, dessa época passariam a sofrer todo um processo de eletrificação, né, eletrificação urbana em larga escala, principalmente nas cidades grandes, né, como não era o caso de Munique. Foi nessa época que, por exemplo, surgiu que hoje é equivalente à profissão de engenheiros elétricos e eletricistas. Bem, mas como já mencionei, em algum outro vídeo vamos falar mais sobre aspectos da vida pessoal de Einstein, pois o foco nesse vídeo de hoje aqui é a relatividade. Então, por volta de 1897, Einstein, então, ali com 18 anos, entra no... mais ou menos 18 anos, né? Ele entra no prestigioso Instituto Politécnico Federal de Zurique, na Suíça. Da sigla em alemão, né, esse instituto é conhecido como ETH. Então, o jovem Einstein, né, era considerado um aluno tanto quanto relapso ali pelos seus professores, porque não costumava assistir muito às aulas, né? Pelo que se fala, assim, é que ele não se adequava tanto aos métodos de ensino da época, né? Ele já achava esses métodos ultrapassados. Mas no fim das contas ele costumava tirar boas notas e ser aprovado nos cursos. No geral, ele, né, o Einstein, ele preferia estudar ali por conta própria, né? E dentre os seus estudos, ele lia trabalhos de pessoas como Maxwell e o seu tratado sobre eletrodinâmica, que tinha sido publicado décadas antes. Pois bem, Einstein termina seus estudos universitários ali por volta do final de 1900, né, na virada do século. Mas, como já falei, né, anteriormente, né, ele não era um aluno lá muito bem quisto pelos seus professores e acaba tendo dificuldade de encontrar uma posição de professor assistente, né, em alguma universidade, né, que era o normal que acontecia quando você terminava ali o curso equivalente ao curso de física, matemática, enfim. Isso porque, como era de praxe na época, né, e até de certa forma até os dias de hoje, para se conseguir uma posição universitária, né, de professor, mesmo professor assistente, né, em alguma universidade, era necessário ter boas cartas de recomendação. Cartas de recomendação dos professores, né, que eram exatamente aqueles caras que não gostavam tanto do Einstein.
E apesar do Einstein sempre ter tido boas notas, né, ele tinha perturbado tanto os seus professores, né, durante os anos de graduação, né, se fala assim, parece que era aquele aluno meio mala, né, que questionava os professores, enfim, o pessoal não gostava muito dele. E devido a essa fama, né, ele acabou não conseguindo tal carta de recomendação e assim não conseguiu arranjar emprego em nenhum instituto acadêmico. Mesmo para Einstein, a velha máxima também era válida. Importa mais quem você conhece do que o que você conhece. Enfim, para encurtar a história, com a ajuda do pai de um de seus amigos, amigos lá da época da graduação, ele acabaria por conseguir, em 1902, né, mais ou menos ali, um ano e meio após ter se formado, ele consegue um emprego no escritório de patentes na cidade de Berna, na Suíça. E mesmo nesse escritório de patentes, né, ele haveria de ser contratado como perito técnico de terceira classe. Né? Existiam cargos de primeira, segunda e terceira classe. Né? Não havia nenhum cargo ali de quarta, quinta classe. Então, ou seja, apesar de Einstein ter se formado nos institutos mais prestigiosos da Suíça e, consequentemente, da Europa, esse foi o melhor emprego que ele acabaria por conseguir. Aliás, a essa altura, Einstein já estava casado com sua primeira esposa, né? Que tinha sido ali sua colega de turma no EHT. O nome dela era Mileva Maric. Ela que inclusive foi apenas a segunda mulher a cursar o curso de Física Matemática no EHT. Ela acabou não conseguindo concluir o curso devido a problemas particulares ali, numa história até bem dramática que a gente ainda vai abordar aqui no canal no outro vídeo. Mas o fato aqui é que ela tinha mais ou menos ali a mesma idade de Einstein, né, era um pouco mais velha, e tinha nascido no Império Austro-Húngaro, que é uma região onde hoje é território da Sérvia, né, do país Sérvia. E em 1904, ela e Einstein tiveram seu primeiro filho registrado. Chegamos finalmente ao ano de 1905. Então, até aqui, Einstein tinha publicado alguns artigos em revistas científicas de prestígio, só que nenhum desses artigos tinha chamado a atenção da comunidade científica, pois se tratavam de fato ali de trabalhos, digamos assim, complementares, e que não tinham na realidade nenhuma ideia original. Mas isso iria mudar justamente em 1905, o então chamado, né, Ano Miraculoso de Einstein, né, como é conhecido hoje em dia. Então, em março desse ano, ele viria a publicar um artigo sobre os quanta de luz. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre ele e que vocês podem acompanhar no card que apareceu aqui em cima. Em maio, ele publicou também um outro artigo sobre o movimento browniano, onde ele basicamente ali provava que átomos existem. Né? Só que num outro momento, né, provavelmente numa série sobre mecânica estatística, eu falarei sobre esse artigo. Agora foi em junho de 1905 que ele chega no artigo da relatividade especial que vamos discutir hoje. Só que ainda nesse ano, em setembro, ele complementa esse artigo de junho, falando também sobre energia no contexto da relatividade. Pode-se dizer que foi um ano criativo. Na verdade, ele publicou 6 artigos nesse ano, mas esses 4 aqui foram assim, os revolucionários. Tudo bem, mas antes de iniciarmos a nossa discussão do artigo de junho de 1905, vamos relembrar o que se conhecia sobre a, por assim dizer, eletrodinâmica dos corpos em movimento até o final de 1904. Então, ainda no século XIX, né, só para recapitular, tínhamos as equações da eletrodinâmica, conhecidas como equações de Maxwell, e a partir delas era possível concluir que os campos elétrico e magnético se propagavam à velocidade da luz, seguindo a equação de onda para cada um. Então, para essa onda se propagar através do espaço interestelar,
acreditava-se que deveria haver um meio que a sustentasse. E esse meio era denominado de éter, né? Ou éter luminífero, em alguns casos. Então, sendo assim, haviam vários modelos para o éter, onde o mais aceito era de um meio, né? Esse éter seria então um meio que permanecia em repouso absoluto com relação às estrelas fixas. E a luz e os objetos celestes se propagavam através dele. No entanto, nenhum experimento tinha sido capaz de detectar tal meio, né? Detectar o éter. Sendo assim, diferentes hipóteses teóricas tinham sido sugeridas a fim de justificar essa não detecção. Bem, então, já na virada do século XIX para o século XX, algumas outras coisas vinham acontecendo, né? Então, a contração de Lorentz tinha sido demonstrada, né, pelo próprio Lorentz, né? A simultaneidade e a noção de espaço-tempo absolutos tinha sido contestada e a velocidade da luz como velocidade limite tinha sido conjecturada por Poincaré. Era tudo o que se tinha ali até o final de 1904. Não existia uma teoria da relatividade ainda, com princípios bem definidos, por exemplo. Haviam, sim, várias ideias fundamentais para o desenvolvimento de tal teoria, mas ninguém até então tinha sido capaz de organizá-las de forma adequada e que fizesse sentido. Esse foi o título do artigo de Einstein, publicado em 30 de junho de 1905, na prestigiosa revista alemã Annalen Physik. Tá, mas um pouco antes desse artigo ser publicado, o Poincaré, de novo, né, em 5 de junho de 1905, ou seja, 25 dias antes da publicação desse artigo de Einstein, né, apresenta um artigo à Academia de Ciências de Paris com o título de Sobre a Dinâmica do Elétron, onde ele encontra as mesmas transformações que Lorentz tinha achado um ano antes e ainda sugere, né, mais uma vez, que as leis de Newton têm que ser modificadas, pois as forças, né, envolvidas deveriam se transformar do mesmo modo das transformações de Lorentz e não das transformações de Galileu, né, que as leis de Newton mostravam a invariância através dessas transformações e não das de Lorentz. E isso está naquele vídeo lá que eu fiz, que eu sugeri sobre Lorentz e a contração dos corpos. Tá, mas voltando agora para Poincaré, ele ainda conclui, né, nesse artigo que devem existir ondas gravitacionais que viajam à velocidade da luz. Né? Assim, obviamente ele não demonstrou isso, né? Ele apenas intuiu de seus pensamentos essas conclusões. Mas não deixa de ser algo notável, né? Extraordinário, pois esse último item, né, sobre ondas gravitacionais viria a ser mostrado, a ser mostrado como verdadeiro, né, apenas 10 anos depois, né, na teoria da relatividade geral de 1915. E depois seria confirmado experimentalmente somente em 2015, né? Ou seja, 110 anos depois das conclusões ali de Poincaré. Poincaré que infelizmente viria a falecer em 1912, antes ainda da relatividade geral. Mas agora sim, vamos falar brevemente sobre o famoso artigo de Einstein, publicado em 30 de junho de 1905. Basicamente, o que Einstein percebeu, e fala isso logo no início do artigo, é que existia uma assimetria na física maxwelliana que estava relacionada ao movimento de um ímã relativo a, digamos assim, uma bobina, por exemplo. Quando isso acontece, pelas equações de Maxwell, sabemos que uma corrente elétrica é produzida. E, né, quando eu tenho esse movimento relativo do ímã relativo a uma bobina, né?
E os físicos da época, eles davam duas explicações diferentes para tal efeito, dependendo de qual item estava se movendo. Então, assim, a primeira explicação era para, digamos, quando o ímã estava se movendo, estava em movimento, né, e a bobina em repouso. Das equações de Maxwell, à medida que o ímã se move, temos um campo magnético variável no tempo, né? Que é o B que aparece na equação aí do lado, com essa derivada parcial no tempo. Essa variação induz um campo elétrico, né, das equações de Maxwell, que é esse termo, esse E que aparece aí, que exerce então uma força, que é esse F que aparece aí do lado, sobre as cargas na bobina, né, e empurrando assim, né, essas cargas ao longo da bobina e gerando uma corrente. Então esse é um efeito. A segunda explicação que era dada a esse mesmo efeito, né, que é as cargas percorrendo a bobina, né, tinha uma segunda explicação que surgia quando a bobina estava em movimento e o ímã em repouso. Então, assim, quando isso acontece, né, de novo das equações de Maxwell, o campo magnético agora é estático, né, mas varia no espaço, gerando uma corrente de deslocamento. Em virtude do seu movimento, né, com velocidade v, as cargas na bobina, então, sofrem uma força de origem magnética e são empurradas ao longo da bobina, gerando a mesma corrente. Einstein percebeu então que tínhamos duas explicações para um único fenômeno, né? Esse fenômeno era justamente o movimento relativo do ímã em relação à bobina e induz uma corrente na bobina. Ou seja, não importa se o ímã está se movendo e a bobina em repouso ou o oposto, né? No final das contas, o que você sempre tem é um movimento de um relativo ao outro com uma corrente sendo induzida na bobina. Sempre é esse resultado. Então, sendo assim, né, para Einstein deveria haver apenas uma explicação para esse fenômeno, né, e não duas explicações como era o usual, né, como eu falei antes. Porém aqui, então, e é bom a gente notar aqui que nessa época o pensamento de Einstein era bastante influenciado pelas ideias do físico e filósofo Ernest Mach. As ideias positivistas de Mach, na verdade, influenciaram boa parte dessa geração e também das gerações subsequentes, né? Porém, é verdade que Einstein, com o passar dos anos, nas décadas seguintes, se afastaria um pouco das ideias de Mach. Mas esse não era o caso aí em 1905. Então, sendo assim, só em resumo, né, o positivismo de Mach pregava que somente quantidades que pudessem se tornar objetos sujeitos à mensuração empírica deveriam pertencer a teorias físicas ou às ciências naturais, né, para ser mais completo. Então, qualquer outra coisa fora disso, segundo Mach, né, levaria a uma metafísica vazia e a uma verdadeira confusão. Então, Mach era um dos críticos do trabalho de Newton, apesar, né, dele conhecer muito bem, né, os diversos sucessos empíricos da física newtoniana. Ele dizia que tal teoria estava cheia de conceitos vagos, como espaço absoluto, tempo absoluto, que para Mach não tinha nenhum significado, já que não era possível de verificá-los empiricamente, né? Você não é capaz de tocar no tempo ou no espaço, por exemplo. Então, tais conceitos, né, segundo ele, só geravam confusões e um bom físico deveria se livrar deles. Então, sendo assim, né, inspirado por Mach, Einstein buscou uma reavaliação crítica da cinemática antes de se preocupar com a dinâmica, né? Lembrando que a cinemática lida exatamente com o estudo do movimento dos corpos no espaço e no tempo, né? Pois tal movimento, né, dos corpos no espaço e tempo relativo a alguma coisa
pode ser observado, né? Esse movimento pode ser observado e medido. Então, a fim de encontrar uma explicação mais plausível para o exemplo do ímã em bobina em movimento relativo, né? Além dos outros temas que já falamos aqui nesse vídeo, Einstein enuncia no artigo de 1905 dois postulados que diziam basicamente o seguinte, né? As leis da física são válidas em qualquer referencial que se mova a uma velocidade constante, ou seja, referenciais inerciais. Então, as leis da física são válidas em qualquer referencial inercial. E no segundo, a velocidade da luz c é constante, independente do movimento da fonte. Tá, mas então você pode ver aqui que no caso do postulado 1, é nada mais nada menos do que Galileu havia conjecturado já ali no início, mais ou menos ali no século XVII. E Newton viria também a aplicar esse postulado galileiano, né, nas leis da sua mecânica ali no final do mesmo século, século XVII. Portanto, as leis da mecânica deveriam ser válidas em qualquer sistema de referencial inercial. O que Einstein fez nesse artigo de 1905, né, com o primeiro postulado, foi uma generalização desse conceito ao postular que as leis da física, e não apenas da mecânica, incluindo então eletrodinâmica, termodinâmica e ótica, que era o que se conhecia na época, deveriam também ser as mesmas qualquer que fosse o referencial inicial. Ou seja, referenciais sem aceleração, né, só para lembrar. Então, desse modo, esse primeiro postulado é uma extensão ali da relatividade de Galileu. Já no segundo postulado, né, ele diz que a velocidade da luz no vácuo é a mesma independente do movimento do observador inercial. Então, não importa se ele está se movendo ou se está se afastando da luz, né? Ele sempre irá medir uma velocidade da luz igual a c. Então, ele diz ainda no artigo, né, que se adotarmos esses dois postulados como ponto de partida, eles são suficientes para a obtenção de uma teoria simples e consistente da eletrodinâmica dos corpos em movimento, baseado na teoria de Maxwell para corpos estacionários. Então, a introdução, e aí ele fala exatamente isso no artigo, a introdução de um éter luminífero, segundo Einstein, né, se mostra supérflua. Né? Ele usa exatamente essa palavra. Visto que a visão que ele desenvolve, né, não requer um espaço absolutamente estacionário. E aí segue com outras coisas. Lembrando que, apesar de não ter sido detectado, a ideia do éter luminífero ainda não tenha sido abandonada, né? Pelo contrário, vimos que gente do calibre de Lorentz atribuía uma contração ao movimento dos corpos devido à suposta fricção que o éter realizava sobre eles. Lorentz, inclusive, tinha publicado meses antes, em 1904, um artigo com as transformações corretas, né, transformações de Lorentz, onde ele mostrava, né, matematicamente como chegar a tal expressão para a contração, né, a contração de Lorentz. Lembrando que Lorentz era um dos físicos matemáticos mais prestigiosos dessa época. Só que agora vem Einstein, um funcionário de terceira classe de um escritório de patentes, ou seja, um cara totalmente fora dos meios acadêmicos usuais, um mero desconhecido, até para a comunidade científica local, né, ali de Berna. Além de tudo, pobre, né? Aliás, falei antes que o pai de Einstein tinha montado um estabelecimento novo ali com o tio, né? Uma coisa com produtos eletroquímicos. Pois bem, tal estabelecimento também viria a falir, assim como outros negócios que o pai dele tentou montar, né? Enfim, o fato é que agora surge esse sujeito
um total desconhecido que publica um artigo e logo no início diz, né, sem rodeios nenhum, que tal éter que tanto procuram é algo supérfluo, né? Ou seja, irrelevante. Basta que você considere aqueles dois postulados simples, e você conclui isso. Eu acho essa história tão incrível, desde que eu ouvi essa história pela primeira vez. Eu sempre achei tão incrível que, se fosse assim, um roteiro de filme, ia parecer absurdo. Você já deve ter ouvido falar que o item essencial do raciocínio de Einstein eram os tais experimentos de pensamento que ele fazia. No que diz respeito ao segundo postulado, o próprio Einstein viria a falar bem mais tarde, né, em uma de suas biografias, que quando ele tinha quando ele ainda era estudante secundarista e tinha mais ou menos ali uns 16 anos, ele viria a se perguntar o que aconteceria se alguém pudesse alcançar uma onda de luz. Por exemplo, só para ilustrar aqui, no caso de um surfista surfando uma onda no oceano, para esse surfista a onda ia parecer estática, né? Ou seja, parada no espaço e sem mudar ao longo do tempo. Mas pelas equações de Maxwell, se esse surfista tivesse surfando uma onda de luz, né, mesmo que não hajam, digamos, fontes próximas, né, ou seja, a densidade de carga, a ρ e a de corrente sejam nulas, não poderia haver configurações de campo estática no espaço para o campo elétrico E e o magnético B, o que geraria uma contradição. Então, para evitar essa contradição, teríamos que garantir que ninguém pudesse alcançar jamais uma onda de luz. É óbvio que nessa época esse era apenas um pensamento vago, né? Eu acho que tinha ali, mais ou menos, como eu falei, mais ou menos uns 16 anos ele viria a falar isso em uma de suas biografias, quando ele pensou isso. Mas agora Einstein, né, dava a esse pensamento dele, né, pensamento juvenil dele, o status de um postulado. E com os dois postulados presentes nesse artigo de 1905, poderíamos então derivar suas consequências. Então, inspirado por Mach, Einstein tratou inicialmente de problemas cinemáticos ao invés de problemas dinâmicos. Afinal de contas, o que podemos observar, né, são corpos em movimento através do espaço um certo intervalo de tempo. Ou aqui, pegando uma tradução livre aqui da versão em inglês do artigo de junho de 1905, vemos esse trecho aqui, abre aspas. Se quisermos descrever o movimento de um ponto material, damos os valores de suas coordenadas como funções do tempo. Agora devemos ter em mente, cuidadosamente, que uma descrição matemática desse tipo não tem significado físico, a menos que estejamos bem claros quanto ao que entendemos por tempo. Então, temos que levar em conta que todos os nossos julgamentos, nos quais o tempo desempenha um papel, são sempre julgamentos de eventos simultâneos. Se, por exemplo, eu disser aquele trem chega aqui às 7 horas, quero dizer algo como o ponteiro pequeno do meu relógio apontar para as 7 e a chegada do trem são eventos simultâneos. A partir daí, conclui-se que a simultaneidade não é um conceito absoluto, e sim relativo. Por exemplo, se não existe tempo absoluto, uma maneira de comparar tempos associados a eventos diferentes seriam através do envio de sinais luminosos, já que do segundo postulado, a velocidade da luz c é sempre a mesma, né, e constante. Então, quando temos um trem numa estação, suponha que esse trem possui comprimento L. Então, primeiro, imagine inicialmente o trem em repouso em relação a dois observadores que também estão parados, né, estão em repouso na plataforma relativamente ao trem. Então, vamos chamá-los de observador A e observador B. Agora, considere um terceiro e quarto observadores
e vamos chamá-los de observador C e observador D, sendo que C está dentro de um dos vagões do trem e D está parado na plataforma. Ambos estão a mesma distância de A e B, tá? Tá a mesma distância dos dois. Agora, terceiro ponto. Os observadores A e B, né, considere que eles, A e B, ascendem simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Né, eles fixam lá no relógio dele que a tal hora ambos vão acender fontes de luz. Sendo assim, os observadores C e D irão enxergar os raios de luz ao mesmo tempo, né? Já que eles estão à mesma distância, então a luz vai percorrer a distância com a mesma velocidade C, já que A e B acendeu no mesmo tempo, né, de forma simultânea. Então C e D irão enxergar os raios de luz ao mesmo tempo, concluindo que eles foram enviados de forma simultânea por A e B. Agora considere inicialmente a mesma configuração, só que a única diferença é que o trem se move com relação à estação com uma certa velocidade v. Sendo assim, o observador C, que está dentro do vagão, irá se mover com relação aos observadores A, B e D, que estão parados na estação. Então, novamente, A e B acendem suas luzes, né, no mesmo instante. A diferença é que, para o observador C, a luz enviada por B irá chegar antes, né, já que ela vai percorrer uma distância menor. Então, para C, os eventos não são mais simultâneos, enquanto que para D, que permaneceu parado na estação, né, na plataforma, os eventos permanecem sendo simultâneos. A pergunta agora é essa, né? Quem está correto? C, o observador C ou o observador D? A resposta é simples, né, para Einstein. Ambos estão corretos, né? É só você se lembrar do postulado 1, que diz que as leis da física são válidas em qualquer referencial que se mova a uma velocidade constante, ou seja, referenciais inerciais, que é o caso aqui. Então, seguindo aqui novamente uma tradução da versão em inglês do artigo, temos, abre aspas, né? Assim, vemos que não podemos atribuir qualquer significado absoluto ao conceito de simultaneidade, mas que dois eventos que, vistos a partir de um sistema de coordenadas, são simultâneos, não podem mais ser considerados eventos simultâneos quando vistos a partir de um sistema que está em movimento em relação a esse sistema. Mas se discordamos sobre simultaneidade, discordamos também sobre os comprimentos. Afinal, medimos o comprimento de um objeto ao mesmo tempo. Por exemplo, meça as posições da frente do trem e depois de trás do trem, por exemplo, e calcule a diferença, né? Então, tem uma certa posição na frente, né, da parte da frente do trem, e tem outra certa posição na parte de trás do trem. Faço a diferença entre elas e encontro o comprimento do trem, que no caso, quando ele está em repouso, é L. Agora, por exemplo, primeiro com o trem em repouso, com relação à plataforma. O passageiro que está no vagão do trem C pede que D, que está na plataforma, né, meça primeiro a localização da parte da frente do trem. Vamos chamá-la de X1, por exemplo. E depois D mede a localização da parte de trás, que vamos chamar de X2. Então, o comprimento do trem será a diferença da localização da parte da frente, X1, menos a localização da parte de trás, X2, como a gente mencionou antes. Então, essa diferença é, obviamente, igual a L, que é o comprimento do trem. Pois bem, agora imagine o trem andando com velocidade v bem pequena, digamos. Mas diferente de zero, obviamente, e constante. O passageiro que está no vagão do trem, passageiro C,
pede que D meça novamente a localização da parte da frente do trem. Ele mede e encontra, digamos, o valor x3. Então D agora vai medir a localização da parte de trás do trem. Ele o faz, né, e encontra um valor, digamos, x4. Então, agora novamente ele toma a diferença entre a localização da parte da frente e a localização da parte de trás do trem, que é x3 menos x4, e que é igual a L'. E, obviamente, como se dá para notar da figura, L' é menor que L. No artigo, Einstein mostra que L' é igual a L dividido por γ, que é o mesmo resultado da contração de Lorentz. Então, um objeto em movimento encolhe na direção do seu movimento. E isso não tem nada a ver com forças exercidas por um suposto éter, né? No artigo de Einstein ele já fala, já na primeira página, que o éter não precisa de éter. O éter é uma coisa supérflua. Então, lembrando que o Lorentz tinha chegado à sua expressão admitindo a fricção do éter sobre os objetos que se moviam através dele, né? Mas aí, no caso de Einstein, né, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com a dinâmica, né? Mas sim com uma pura consequência da cinemática. Outra consequência da relatividade e da simultaneidade está relacionada com o tempo, né, com intervalos de tempo. Vamos imaginar, por exemplo, que dentro da cabine, né, ou vagão do trem, existam dois espelhos, um fixado no teto e outro no piso. Agora imagine que acendemos uma luz no piso da cabine. Essa luz irá viajar até o teto e será refletida pelo espelho que está fixado no teto, viajando assim até o solo, onde será refletida de novo e vai ficar sempre fazendo isso, né? Assim por diante. Se você considerar um tic e um tac cada vez que a luz for refletida por um dos espelhos, então nós estamos diante do famoso relógio de luz de Einstein, né? Que um dos pensamentos, dos experimentos de pensamento do Einstein, né? Então, para um observador que está em repouso na plataforma, né, ou na estação, ele verá mais ou menos, né, de forma esquemática, obviamente, a representação da figura aí do lado. Mas se o trem estiver se movendo com velocidade v, né, v constante, com relação à plataforma, a imagem que o nosso amigo que está na plataforma verá será algo similar, né, também de forma esquemática, a essa que está aí do lado, né, que é bem diferente do primeiro caso, né, de quando o trem está em repouso. Com um pouco de álgebra simples, podemos calcular um intervalo de tempo que um raio de luz leva para fazer um tic-tac no relógio de luz de Einstein, né? Com relação, obviamente, ao observador da plataforma. Para o primeiro caso, o intervalo de tempo, vamos chamar de ΔT, é simplesmente H, né, que é a separação entre os espelhos, dividido por C, que é a velocidade da luz. Já no segundo caso, o intervalo de tempo, vamos chamar aqui de ΔT', deve ser calculado com a ajuda do teorema de Pitágoras, né, como a gente pode ver da figura. Então, assim, d ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado do triângulo, é simplesmente, né, a soma do quadrado dos catetos, que nesse caso é a ao quadrado mais h ao quadrado. Só que d, né, é uma distância que é igual à velocidade da luz c, né, já que segundo o segundo postulado, ela é sempre a mesma. Então d é c vezes o intervalo de tempo, que vamos chamar aqui de ΔT', tá? Enquanto que a é igual à velocidade do trem v, né, que é a velocidade que o trem está se movendo, vezes esse mesmo intervalo de tempo, ΔT'. E no caso de H, a gente já calculou no primeiro caso, né, que é simplesmente C vezes o intervalo de tempo ΔT. Então, elevando cada termo ao quadrado, aparece essa equação que está aí do lado,
que quando a gente simplifica ela, nós chegamos a essa última expressão. E dessa expressão a gente conclui que um relógio em movimento clica mais lentamente, já que V é sempre menor que C, né, que C é a velocidade da luz, e gama, que aparece aí nessa equação, vai ser então sempre maior que 1. Outra consequência importante, salientada por Einstein no artigo, foi mostrar que transformações do tipo que aparece aqui do lado, que são as mesmas que haviam sido implementadas por Lorentz um ano antes e por Poincaré, né, no artigo de 5 de junho, elas formam um grupo e, como consequência, duas transformações sucessivas de velocidades na mesma direção devem obedecer uma nova lei de transformação igual a essa aí do lado. E não mais a lei de transformação usual, que era válida no caso newtoniano, que é esse outro tipo aí. Tem mais coisas importantes nesse artigo de junho, mas acho que fizemos um bom resumo dele aqui, né? Tudo que vem depois, na verdade, é de certo modo consequência do que já foi discutido. Como esse vídeo aqui já está muito longo, vou deixar para comentar mais coisas sobre esse artigo em algum outro vídeo, tá? Mas, para resumir o vídeo de hoje, é importante comentar que uma das ideias essenciais que levou Einstein à sua teoria da relatividade foi, segundo o próprio Einstein, né, a sua revisão da noção do conceito de simultaneidade. A noção de espaço e tempo absolutos, por exemplo, já vinha sendo questionada por pessoas do calibre de Mach e Poincaré. Esse último, inclusive, como discutimos, chegaram a questionar também noções de simultaneidade e a sugerir que talvez, né, toda a mecânica de Newton devesse ser reconstruída, levando em conta que a velocidade da luz, né, deveria ser uma velocidade de limite e intransponível. Porém, Poincaré nunca chegara a formular tal teoria, né, como Einstein fez. E, por sua vez, Lorentz, que ao longo dos anos anteriores a 1905, tinha encontrado o sistema de equações correto, onde as leis de Maxwell do eletromagnetismo permaneciam invariantes, e que a partir desse sistema tinha mostrado como chegar à expressão correta, né, da contração de Lorentz, nunca conseguiu de fato abandonar o éter. Para ele, a noção, né, a contração, né, chamada contração de Lorentz, acontecia devido ao efeito da fricção que o éter, né, esse meio, exercia nos corpos que se moviam através dele. Ou seja, para Lorentz, esse era um efeito dinâmico e não cinemático, como Einstein provara no artigo de junho de 1905. A contração era apenas consequência dos dois postulados, que após enunciados, todo o resto surge como consequência deles. Inclusive o éter, né, seria então algo descartável ou supérfluo, né, para usar as palavras do próprio Einstein no artigo. E também assim eram as transformações de Lorentz e Poincaré, que apesar de corretas, a sua dedução a partir de princípios físicos fundamentais ocorreu pela primeira vez no artigo de Einstein de 1905. Enfim, tem muita coisa ainda a ser contada, mas antes de encerrar o vídeo de hoje, acho importante aqui comentar certas polêmicas que existem sobre a originalidade ou não desse trabalho de Einstein de junho de 1905. Então, como vimos no vídeo passado e no início do vídeo de hoje, temas relativos a alguns dos pontos chaves da relatividade especial já haviam sendo discutidos ao longo dos anos anteriores à publicação do trabalho de Einstein. No próximo vídeo eu vou trazer mais fatos sobre os anos precedentes de Einstein e discutir um pouco mais o que ele conhecia e ignorava sobre a literatura científica anterior à publicação ali do artigo de junho. Mas só para lembrar aqui rapidamente, né, já que o vídeo já está quase acabando, Einstein tinha se formado ali no final de 1900. Né? Então passaram-se então 5 anos que ele estava ali afastado da academia.
E era normal que ele estivesse desatualizado sobre o que os físicos da época, né, estavam discutindo. Mas enfim, vamos comentar com mais detalhes coisas sobre isso no próximo vídeo, ok? Então não percam, né? Fiquem atentos e não percam. Além disso, nesse próximo vídeo, né, o tema principal ainda será sobre Einstein e seu tal ano miraculoso de 1905. Recapitulando que em março deste ano ele publicou o artigo dos quantas de luz, em maio o do movimento browniano e em junho esse que comentamos hoje da relatividade especial. Em setembro tem outro sobre relatividade, onde continha lá a famosa equação para a energia E igual a mc quadrado. Na verdade, se você prestar atenção nas datas que aparecem aqui, esse não foi um ano miraculoso, né? Isso é um erro histórico. Foi um semestre miraculoso. Né? Mas enfim, vamos falar mais sobre esse artigo de setembro no próximo vídeo. Então, espero vocês lá e tchau.